Salve, salve, protagonistas! Aqui é o Thunderete. Estamos iniciando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de carreira, empreendedorismo e negócios. Hoje, ligou o alerta aí de episódio de pura inspiração. Prepare-se que vocês vão ter hoje uma aula de voluntariado. Deixa eu apresentar quem está comigo aqui hoje no nosso querido podcast. Engenheiro eletrônico, gastrônomo e empreendedor social. Voluntário em uma instituição que atende crianças e jovens com deficiência há mais de 2 décadas e praticante de corrida de rua, futebol e squash. Seja muito, muito, muito bem-vindo, Eduardo Godoy. Prazer tê-lo aqui conosco, viu? O prazer é meu, Elton. Obrigado pelo convite. Cara, e eu tô muito, muito feliz mesmo, porque eu acho que o trabalho que a galera vai conhecer daqui a pouco, a gente já estava aqui no in-off aqui conversando, que você realiza, que você, né, você lidera aqui dentro desse projeto social, é muito, muito inspirador. Então, já de largada, eu quero te dar os parabéns. Obrigado. E dizer que é um orgulho para casa aqui, para o protagonismo, tê-lo conosco, tá bom? Tá ótimo. Conta pra gente, pra galera que tá nos ouvindo e nos assistindo aqui, o que é o projeto social Pernas de Aluguel? Pernas, em uma resposta curta, ele é um grupo de voluntários que gosta de corrida de rua e que a gente leva pessoas com deficiência, independente da deficiência, em corridas de rua. E temos triciclos especiais para isso, sem restrição de idade, sem tipo de limitação física ou intelectual, basta ter vontade. E também realizamos sonhos de pessoas com deficiência, seja na corrida ou seja fora dela. Que legal. Esse é o resumo. Que legal. E quando você fala de restrição de idade para participar, é tanto do participante que vai correr, né, que vai, como é que eu posso falar? Vai correr com a criança, vai impulsionar o deficiente, no caso, e para o deficiente também. Para os dois lados pode ter limite é free de limite de idade? Como é que é? No caso dos voluntários, existe a restrição da idade em função do que o organizador daquela corrida determina. Então, certo. A gente segue as normas da corrida. Entendi. Já a pessoa com deficiência, a pessoa a ser empurrada, essa pode ser desde um bebê até um... Que legal. Já tivemos uma senhora que faleceu de quase 90 anos de idade. Né? Então não existe restrição de idade para isso. Muito bom. Não, e quero também aqui fazer a menção honrosa à Bia Nóbrega, que foi que nos conectou. Voluntária. Ela é voluntária e ela contou aqui como relato, que a gente sempre fala no final do momento esportivo, o relato dela foi esse, quando ela participou de uma corrida empurrando, não lembro se era uma criança ou um adolescente, e ela falou que foi a sensação mais incrível da vida dela. E quero dizer que a próxima eu vou estar lá com vocês, porque vou levar também. Preciso perguntar da restrição de idade, porque eu quero levar meus filhos também. Não, pode. Mas se der, a gente vai dar um jeito aí, porque acho muito legal. Ô Edu, me conta uma coisa. Posso chamar de Edu? Pode, deve. Então, tá bom. Edu, como é que veio a inspiração do Pernas de Aluguel? Como é que surgiu isso? Eu já era voluntário numa instituição que eu tenho um carinho por ela, chama Rainha da Paz, em Santana de Parnaíba. Legal. Então eu já tinha muito contato com pessoas com deficiência. E aí, quando o falecimento do meu pai ia completar 1 ano, eu queria fazer um esforço físico e queria correr. Achei que corrida... E aí falei, vou fazer a São Silvestre, que era 13 quilômetros. Eu achava isso chato, correr, coisa de idiota. Eu me tornei um deles, né? Mas até então eu não sabia. Mas aí um amigo meu, ele falou assim, não, e que eu ia convidá-lo para correr comigo, ele falou, não, eu vou correr na Disney, um negócio, uma corrida que no sábado você faz uma meia maratona, no domingo uma maratona. Aí eu falei, opa, esse é um esforço físico que meu pai mereceria, de 13 quilômetros ou 21 mais 42, né? E aí comecei a treinar para isso e me apaixonei por correr. Você tinha quantos anos mais ou menos? Só para a gente tentar isso setorizar faz
11 anos, exatamente. 11 11 anos, porque Legal. o Pernas esse ano faz 10. Entendi. 11 anos atrás isso. E esse mesmo amigo meu sabia que eu já era voluntário nessa instituição, ele me manda um vídeo de um tal de Dick Hoyt, que eu nunca tinha ouvido falar, e era ele, pai de um garoto com deficiência, terminando um Ironman. Eu vi esse vídeo. E virou filme, Sim, meu sim. pai herói. Aham. E quando eu vi aquele cara empurrando um menino num triciclo, e esse menino com deficiência bem aparente, um sorriso cruzando a linha de chegada, eu falei, poxa vida, eu tô gostando de correr, eu tenho já muito contato com quem tem deficiência, eu vou fazer isso aqui no Brasil. Que genial. E aí surgiu a ideia. Isso foi começo de 2014. Bem no começo, janeiro, exato. Aí começou a tentar achar onde vou ter triciclo, onde que eu vou arrumar, achando que todo mundo que corria no meu grupo de corrida ia participar. E não aconteceu, então tudo que eu planejei que ia ser fácil foi difícil, tudo que eu planejei que ia ser difícil foi fácil. E aí até que surgiu toda a ideia, surgiu todo o conceito, surgiu o nome. O nome é interessante porque eu reuni um grupo de pessoas com deficiência e perguntei se o nome Pernas de Aluguel ofenderia. Legal. De alguma maneira, e todo mundo deu risada, falou, imagina, muito legal, que nome. Então não foi um nome criado por marqueteiro, foi um nome autorizado por pessoas com deficiência, que não fere ninguém. Não... Que são os propósitos do projeto, que inclusive, é o propósito. Né? Dá alegria para eles. E aí surgiu, a ideia surgiu há 11 anos e a execução, hoje, 2024, estamos completando 10 anos. Genial, genial. O Pernas tem só em São Paulo ou tem mais pernas de aluguel no Brasil? Temos em Campinas e Belo Horizonte. E de voluntários a gente tem cadastrado do Brasil inteiro. Que bacana. Mais ou menos quanto? Você tem uma noção de número? Tenho, 15.600 e algumas coisas de voluntário. Que massa. Que participou... Em torno de 5.000 voluntários diferentes já participaram e já levamos, hoje acredito que 1.000 e pouquinhas pessoas com deficiência nós já levamos. Que legal, né? Que legal. E as corridas, as edições, como é que é a frequência, quem se interessar, como é que funciona para... Quero participar, como é que eu faço para participar? Primeiro você se cadastra como voluntário, tá. Não tem custo nenhum, não tem nada, é só um cadastro mesmo. No site do Pernas, pernasdealuguel.org. Beleza. Você se cadastra lá. E depois você passa a acompanhar a agenda no próprio site ou seguindo o Instagram do Pernas de Aluguel ou o Facebook, que a gente disponibiliza lá os eventos, seja ele em Campinas, Belo Horizonte ou São Paulo. Não existe uma regra de corrida todo mês, toda semana. Certo. Não precisa treinar, não precisa ter prática de empurrar um triciclo. Isso a gente... 30 minutos de conversa antes da largada é o suficiente. Já linha, né? Não precisa ser atleta de ponta. E você ia perguntar, legal. Muito pelo contrário, qualquer pessoa que corre 5 quilômetros faz uma prova de 10 com a gente, sem estresse. Sem pressão. Sem pressão. Se a preocupação da pessoa é tempo, ele está no grupo errado, nós vamos demorar para fazer 10 quilômetros, nós vamos demorar muito. Normalmente são 10 quilômetros, né? Não fazemos 5, porque é muita organização, muita logística para só 5 quilômetros. Justo. E aí, corridas com maiores distâncias, a gente também precisa ter cadeirantes com melhor resistência.
Perfeito, porque também... Então, 10 quilômetros, 10, 12 é um número ideal. É o ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio, que dá tempo de se divertir e funciona bem. E eu acho que esse deve ser um grande propósito dessa corrida, assim, acho que para os dois lados, né? Imagino. É a diversão, é o prazer de estar ali, de ser um voluntário, de gerar alegria para uma pessoa com deficiência, né? Eu acho que não imagino que alguém vá pensando em tempo ou em chegar primeiro, acho que é muito mais... Eu estou pensando assim, imaginando, participando, eu ia estar mais a fim de curtir aquela jornada e talvez até assim que ela não termine logo, que eu faça devagarinho para experimentar, né, para experienciar aquilo ali, do que efetivamente terminar rápido. Imagino que seja isso, né? O propósito é esse. O Pernas, ele tem 3 pilares em níveis idênticos, que é segurança, ética e diversão. Legal. Então, você tem que ter a segurança do atleta que a gente está empurrando, dele não se machucar, dele não cair, a segurança dos voluntários, de quem não é voluntário, de não ser atropelado, de não bater a roda na perna. Então, essa é a segurança. Ética, porque a gente trata com pessoas que às vezes têm problema intelectual, então a gente tem que ser de não expor as pessoas, não expor a deficiência. A gente expõe o ser humano. E o terceiro e principal também, que é a diversão. Você não vai acordar cedo, passar frio ou tomar chuva e se não for para se divertir. Verdade. Então, essa é o foco do Pernas. Não, muito legal. E outra dúvida do dia lá. Chegou, você já sabe antes se você vai empurrar fulano, ciclano, beltrano? Ou não? É na hora que os pares são combinados ali? Não, o BH faz um arranjo de quem empurra quem, divide em grupos. Cada região tem a sua peculiaridade. Entendi. Mas normalmente em São Paulo e Campinas a gente reveza, porque sempre vai ter mais voluntários do que cadeirante. Perfeito. Então, faz um revezamento bateu a placa do quilômetro, troca quem está empurrando. Legal. Mas tem gente que não quer empurrar, tem gente que só quer acompanhar, tem gente que quer empurrar mais de uma vez, vai empurrar. E aí vai, não tem uma regra. Entendi, que legal. E desses 10 anos aí de Pernas, tem algum momento, alguma corrida, alguma jornada que mais te impactou, assim, que você tem uma memória diferenciada, assim? Eu tenho memória de todas as corridas que eu participei e todas elas são diferentes. Eu choro no fim de todas elas. Legal, imagina. Tenho que mostrar que não choro, que eu não tô nem aí, mas eu choro. Né? Então não tem. A que marca mesmo, talvez é a primeira, porque teve toda a batalha de criar o projeto, de conhecer pessoas. Conheci muita gente ali que já empurrava os filhos em corrida, mas de forma isolada, não no conceito que é o Pernas de Aluguel, né? Sim. Então a primeira corrida, de ver o rapaz que a gente empurrou, que foi a primeira pessoa com deficiência que eu tive contato, e ele fazer o mesmo movimento na travessia da linha de chegada, igual o vídeo que eu vi do Dick Hoyt, que inspirou, aquilo marca. Mas não tem, toda chegada é muito emocionante. Imaginei que essa ia ser uma pergunta difícil. É tipo, qual o filho favorito, né? Não consegue responder, né? Uma vez alguém perguntou, qual foi o episódio favorito? Eu falei, não consigo responder. Não tem. Porque cada um tem um valor diferente, a gente se apega muito. A primeira corrida de BH foi sensacional. A primeira corrida de Campinas. Tinha em Hortolândia também, a primeira corrida lá. Não dá para separar uma. Aí legal. Ia ficar horas aqui falando. Você falou de Hortolândia, agora até porque a gente acaba tendo um público aqui que nos assiste até mais em termos de galera de empresa e tudo mais, mas não focado só em São Paulo, um pouco mais aberto. Se alguém, alguma empresa, alguma coisa do gênero que tiver interesse, alguma instituição de fazer uma corrida, sei lá, em Santa Catarina, ela pode procurar apenas para auxiliar nessa organização? Vocês têm esse serviço também ou não?
Não, a gente pode indicar, a gente tem contato com organizadores de Aham. corrida. Nós já participamos de corrida em Vitória, no Espírito Santo, Legal. em que saímos de madrugada aqui de ônibus, com triciclo, com cadeirante, com todo mundo. Que da Fomos lá, hora. corremos e voltamos no mesmo dia, né? Foi interessante. Que Então, jornada, hein? foi também Já fomos lá 2 vezes, né? Mas nós não organizamos a corrida. Tá, vocês Nós participaram. participamos de corrida organizadas por outras pessoas, outras Entendi. empresas. Entendi. Mas se precisar de indicação, hoje a gente conhece muita gente que faz a corrida mesmo, né? Que legal. Edu, como é que iniciou esse seu contato com pessoas com deficiência? Foi por uma experiência de família? Ou foi quando você foi voluntariado? Como é que... porque muitas vezes a pessoa... e longe aqui de ser algum tipo de análise sobre, não é isso, mas vai para algum tipo de ação social sobre autismo, deficiência física, enfim, qualquer outro tipo de deficiência, seja ela física ou não, muitas vezes porque tem alguém na família, ou algum filho, alguma coisa assim, que acaba levando você para aquela instituição ou para aquela causa efetivamente. Foi o seu caso? Não foi? Como é que surgiu a sua relação com os deficientes físicos? Eu não tenho nenhum familiar direto com deficiência, então não foi com esse sentido. O que aconteceu foi que eu era Papai Noel. Ah, Eu essa é era a caixinha Papai de Noel. surpresas. Um amigo meu que trabalhava comigo me convidou para ser Papai Noel da família dele, porque o sobrinho dele estava desconfiado que ele era o Papai Noel. E a Entendi. ideia foi, se ele aparecesse ao lado do Papai Noel, Acabava com a história. ia dar ia mexer com a criança Prova lá. real, prova real. E aí aconteceu, o Natal que era sem graça, naquela noite, a cunhada dele que me fantasiou, que me maquiou, Aham. sabia quem eu era. Aconteceu um episódio que eu vi como aquela roupa de Papai Noel era poderosa. E aí eu saí da casa desse meu amigo e fui bater na porta dos meus amigos vestidos de Papai Noel e aquilo foi muito legal. No ano seguinte me ligavam em novembro, você vai ser Papai Noel? De novo. E comecei a ser, isso faz mais de 20 anos. Aham. E aí comecei todo ano a ser Papai Noel, Papai Noel. No terceiro ano de Papai Noel, já estava com uma certa experiência de sendo Papai Noel. Papai Noel de famílias com condições. Então você abria o saco do Papai Noel, a criança ganhava videogame do avô, videogame do tio, bicicleta 1, 2, 3. Era O saco era cheio. saco cheio do Papai Noel. Então era muito bom. Até que um desse meus amigos falou, vamos ano que vem fazer uma instituição? E aí comecei a procurar, achei legal a ideia. Uhum. E eu sei que eu gosto muito de criança. E aí eu queria fazer alguma coisa com crianças carentes. E aí eu conheci esse lugar pequenininho, com uma estrutura muito pobre. Tinham 25 crianças, além de carentes, com deficiência. E aquilo me chamou a atenção, porque o deficiente me incomodava, eu ficava com muita pena, eu olhava uma pessoa na cadeira de rodas, aquilo me acabava, me derrubava, me deixava muito triste. Entendi. E aí eu bati na porta dessa instituição, me receberam muito bem, Rainha da Paz. Só que quando eu saía do meu trabalho e ia para lá, as crianças já não estavam mais lá. E toda vez que eu ia, eu não via ninguém. Uhum. E o meu primeiro contato com elas, eu era o Papai Noel. Ah, entendi. Então elas não olharam para o Edu, elas olharam para o Papai Noel.
e aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ficar triste e feliz ao mesmo tempo. Acho que todo mundo já. É maluco, maluco. São sentimentos completamente opostos, né? E você ter os dois ao mesmo tempo, o cérebro, um lado do cérebro chora, o outro lado do cérebro está feliz. Desafiador. Então mexeu demais, e daquele Natal, que eu já nem lembro mais, faz mais de 20 anos isso, eu comecei a participar mais. Foi lá que eu comecei a querer ser voluntário, e não só no Natal, mas ao longo do ano todo. Entendi. Porque Natal todo mundo ganha um monte de coisa, e os outros 11 meses fica difícil, né? Fica mesmo. E aí foi isso. Foi isso que esse foi o meu envolvimento com pessoas com deficiência, e hoje zero dó, zero pena, tenho só orgulho deles, conheço cada pessoa incrível que nossa, eu até falo em outros lugares que não é deficiência, eles têm só uma dificuldade, né? Boa. A dificuldade para alguma coisa aumenta, né? Não a deficiência, eles são capazes de qualquer coisa. Genial, lindo. E eu acho que esse é um ponto também, a gente trocava aqui antes da gravação, que me parece, pelo menos, não sei se você concorda, que as gerações mais novas, elas vêm um pouco mais conscientes e inteligentes até sobre essa relação com as pessoas com mais dificuldade ou com alguma dificuldade, do tratamento sem a pena, né? Eu vejo até pelos meus filhos, já tiveram coleguinhas de escola com deficiência, ainda tem hoje, com autismo, e tratam numa naturalidade, numa tranquilidade, como deve ser, porque não tem que ter, não é uma pessoa que você tem que ter tatos, assim, no sentido de não toque, né? Você tem que entender a dificuldade ou a limitação dela, mas envolvê-la, né? Engajá-la de qualquer forma, né? E eu vejo eles, assim, a melhor amiga do meu filho é autista, né? Eu lembro até que foi curioso, porque quando ela veio no aniversário, meu filho tem 11 anos, vai fazer 11 anos semana que vem, inclusive. E aí, no aniversário do ano passado, foi a primeira vez que ele convidou 3 amiguinhas, né? Além dos moleques que sempre vêm. Falei, putz, já é um negócio que a gente não sabe lidar, né? Com as menininhas na festa. Aí, beleza, só que ele nunca tinha dito que tinha uma amiga autista. E aí ela chegou uma menina lá, tal, não era, depois veio a outra, e ela foi a última a chegar. E ela chegou, tal, os meninos lá que estavam na quadra, com as meninas também, eu falei, vou te levar lá, e ela tava com um fone, assim, que não é fone, é tampão. Aí eu falei, você quer deixar o fone aqui? O tio guarda, né? Ela falou, não é fone, é tampão. Eu falei, beleza, então vamos. Seu burro. Aí chegou na quadra, ela, pum, botou o tampão por causa do barulho, né? Que é aquele eco e tal. E aquilo me chamou a atenção, porque ninguém estranhou. Ninguém ali achou, Maria e tal. Você podia falar o nome, agora eu falei. Ninguém estranhou, foi super normal, ela fazia parte porque eles sabiam que para ela era melhor ficar assim, mas isso não é um motivo de excluí-la de nada. Então acho que eu vejo pelo menos essas gerações novas vindo mais abertas a isso. Não sei se você concorda nesse ponto. Plenamente. A gente tem sempre, o Pernas tem as mascotinhas, né? Depois que ela cresce e deixa de ser mascote, a gente rouba outra criança. Tiramos dos pais para ser mascote, fazemos tudo isso de uma forma bem agressiva mesmo. E sempre crianças, hoje a mascotinha atual nossa, se você vê a integração, e mesmo a anterior, a integração que eles têm com a pessoa, em que eles não olham para a deficiência, eles olham para a pessoa. Então é isso que eles estão aprendendo. E que nós, na minha geração e um pouco até mais novo do que eu, a gente olha para a deficiência e não para a pessoa. E aí isso faz muita diferença, mas muita mesmo. Teve um episódio que a gente estava no Shopping Guatemi com algumas crianças do Rainha, e tá lá aquele bando de cadeirante andando tortinho, tudo balançando. E num dos corredores, era uma mãe com uma criança no sentido ao contrário. A criança estava olhando, porque chama atenção. Claro. Só que a mãe pega e dá um puxão na criança, tipo,
não olha, sai da frente. Essa mãe está transmitindo a mensagem errada para a criança. Perfeito. Se essa mãe não puxasse ela, deixasse ela olhar, ia parar ali. Mas no puxão, ela recebeu a seguinte informação: opa, tem coisa errada aí. Eu não posso me aproximar. É igual, você tem medo de cachorro, você puxa. Justo. Você tem que ter medo do dono do cachorro, não do cachorro. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu acho que as crianças hoje estão mais abertas, estão mais acessíveis a isso. Que é uma das grandes coisas que o Pernas prega é acessibilidade. A gente não prega inclusão. A gente prega... Quando você dá acesso, a inclusão ocorre naturalmente. Perfeito. Quando você só quer incluir, você não está dando acesso, você está pondo, igual na sala de aula, bota o cadeirante lá, é como se fosse um cone. Ele tem que ter uma acessibilidade melhor à informação que ele vai receber, e não a inclusão. Então, eu acho que acessibilidade tem um peso maior que a inclusão. Bela frase, bela frase. Quando você dá acesso, a inclusão ocorre naturalmente. Isso aí. Muito bom mesmo. Ô Edu, você falou do seu processo para se tornar voluntário, né? Que seria as dicas que você daria para quem quer se tornar voluntário? Porque não é só eu quero, né? Pelo menos eu acho, estou aqui assumindo essa informação. E depois até das suas dicas eu quero dar uma experiência minha como voluntariado que foi não foi no nível que é ser um Papai Noel, porque não tem como combater esse nível, mas eu tive a mesma sensação da felicidade e da tristeza ao mesmo tempo. Mas antes de eu falar, o que é necessário, o que é uma dica, são os cuidados para ser voluntariado de verdade, assim? A gente aqui no Brasil, nós não temos uma... Tá melhorando isso, mas a gente não tem a cultura do voluntariado no nosso DNA. Justo. Lá fora é mais fácil, mas aqui nós não temos essa cultura. Não importa o que você for se voluntariar, idoso, criança, deficiente, não importa. Limpeza de rua, limpeza de praia, não importa. Você tem que fazer aquilo com prazer e você tem que estar disponível para fazer aquilo. Porque para você se voluntariar e ir uma vez e não ir mais, aquilo foi só um dia, não foi voluntariado, aquilo foi um dia. A taxa de mortalidade do voluntário é muito alta. Que vira meio como uma empolgação e depois... Uma empolgação, pus no Instagram, ou pus no Facebook, essa é pior, me chamo, falo, olha aqui, é igual, doa sangue. Pô, galera, quer ser voluntariado? Eu sou doador de repetição. E eu dou praticamente uma vez por mês, mas é plaqueta, não é sangue, que você pode repetir. Sim. Mas você doar uma vez só e o resto da vida você falar que é doador... É uma hipocrisia danada, né? Vamos ser honestos aqui, então, hipocrisia danada. Se você quer o título de doador de sangue, e o sangue é a cada 3 meses, 4, nem que seja uma vez por ano, que faça essa repetição. Justo. Se você quer ser voluntário, você tem que primeiro estar bem com você mesmo. Porque você não pode ajudar terceiros se você não está bem com você. Bingo. Não adianta nada. Você está mal, você está ruim em casa, a família está ruim, e aí você querer ajudar outro, ajuda primeiro quem está perto de você, para depois ajudar. Né? Fantástico. Então, eu acho que é isso. Deu vontade de ser voluntário, seja por que for, já é um grande passo. Mas tenta manter isso, tenta dar longevidade. Não tenta fazer uma vez. Magnífico. É a diferença entre a atitude e o hábito, né? A atitude é você fazer uma vez, o hábito é você fazer com frequência. E não precisa... E o legal do voluntariado
é você fazer e sem publicidade. Eu ia dizer Você, isso. a hora que você esperar algo em troca, Já você é. já começou errado. Se você quer que todo mundo dê like na foto que você está fazendo lá, você já está errado. Isso não é voluntariado, isso é exibicionismo. Perfeito. Então, Perfeito. você quer ser voluntariado, faça, execute, ajude e você vai ver que você recebe muito mais do que você dá. Precisa meditar aquela frase do faça o bem não importa quem, É. vírgula, e não publique. Né? E não poste, porque não tem por que postar. Né? Você está ajudando quem está ali, não quem está nos seus likes. Né? Então, muito boas dicas. A minha experiência foi muito tempo. Deve ter sido, cara, em 2000 e eu fiquei com um certo trauma, confesso pra você. Foi 2004, 2005, mas eu era muito novo. Eu tinha lá meus 24 anos, mais ou menos. E na empresa que eu trabalhava foi feito um projeto de voluntariado. Então, realmente, a empresa abraçou aquilo. E aí você podia se voluntariar, né? Se candidatar, eu me candidatei e tal. E eu fui destinado para um grupo que ia para uma... meu pai, fugiu o nome agora, mas é Crianças Abandonadas. Crianças que estavam para adoção. Eu esqueci o nome agora, mas como é que chama isso? Mas naquela casa, naquele colégio, ali naquele recinto, eram só crianças para adoção. Então a gente ia lá para levar brinquedo, para divertir, para trocar ideia. A gente nunca ia adotar ninguém ali, obviamente. Só que, na época eu fui até com a minha namorada da época, a gente foi, e tinha uma criança, eu imagino de uns 3 ou 4 anos, que se agarrou em mim de um jeito. E eu me agarrei nela, porque a gente brincou e tal. Foi uma tarde, assim, de brincar incrível, assim. E praticamente, por talvez inexperiência ou por conexão, a gente só brincou com aquela criança praticamente, né? E na hora de ir embora, que a criança fica te chamando, tem 3 anos e não entende, e me leva, e me leva, e me leva, e você tem que ir embora. Eu saí mal. Eu passei uma tarde incrivelmente feliz. Saí mal, cara. Eu saí sofrendo de lá. Falei, mas eu não... Como é que ela vai dormir hoje à noite? Porque ela passou a tarde comigo, sabe? Então entrou num processo que eu saí. Falei, não é pra mim. Eu não consigo lidar psicologicamente com isso. Porque tem que ter também essa condição de você não trazer pra sua vida, né? Entendi. Porque senão você, em situações, obviamente, no Pernas é uma situação, mas você lida muito mais com isso no dia a dia, com essas deficiências, com as dificuldades dessas pessoas, né? E com os desafios que elas enfrentam, obviamente você lida com isso. Você tem que ter um controle também para não absorver tudo, não virar uma esponja, senão... E ali eu virei uma esponja. Eu passei mal depois e dizia assim, não, eu tô fora disso, não quero mais. E hoje, mais maduro, e até conversando contigo, eu vejo que foi muito mais uma imaturidade e até um despreparo, porque não deveria ficar só com uma criança brincando, devia ter flutuado para tentar não ter essa conexão tão fina. Não sei se seria possível ou não, mas eu deveria ter tentado, talvez. Eu não acho que tem certo ou errado, né? Porque a hora que você tá naquele momento, tem criança que se apega mais, tem outras... É difícil, né? Lá no Rainha da Paz, você vai lá, tem... Não todo dia, são 450, quase 500 atendidos, né? Mas tem criança... Eu falo criança, mas pode ser adulto. Sim. Vai ter... Se você vai numa casa de idoso, você vai ter um velhinho que você vai gostar mais do que outro. Então, essa afinidade não faz mal. A gente só tem que aprender a se desconectar, mas o desconectar é muito difícil. É difícil, né? Porque você fala, não vou levar... Eu tive experiências antes de Pernas de Aluguel, antes de Rainha da Paz, que foram me levando... Que isso é aprendizado de vida. Sim. Né? Sim. Que a gente vai crescendo, vai aprendendo. Eu lembro que eu chegava Natal, eu dava cheque para comprar sacolinhas e me achava com missão cumprida na empresa. Aí teve um dia na empresa que falava, vamos visitar, era a época que a AIDS era o destaque. Vamos visitar uma instituição em que são mães aidéticas com filhos não aidéticos. Ainda era uma coisa muito nova, ninguém sabia por que aquela criança não tinha AIDS. Entendi.
E lá eu conheci a uma mãe com AIDS já em estado bem avançado e ela tinha 2 filhos, um menino e uma menina, a Marilyn e o John Kennedy. Olha o nome das crianças. Inesquecível. Não dá pra... E dá pra... Isso faz mais de 30 anos. Uhum. E a Marilyn, ela era uma criancinha bem astutinha, ela falou assim pra mim, vocês vêm aqui no Natal, enche a gente de presente e depois o resto do ano a gente não ganha nada. Aquilo começou como um aviso, olha, tem coisa errada. Justo. Era melhor ter um Natal de merda e ter 11 meses 11 meses muito de bom. bons. Justo. Né? Isso eu trocaria Fantástico. um Natal fantástico Por 11 por meses 11 ótimos. meses ótimos e um Natal de merda, mas A gente não pensa nisso, né? e a gente só fica comovido no fim do ano. É impressionante, o nosso espírito de ajuda, de colaboração, de doação, ele é só com tragédia, como agora a gente está vivendo no Sul, ou no fim do ano. Dia 2 de janeiro até dia 23 de dezembro você não pensa em doação. Um pouquinho antes, porque tem os amigos secretos. 23 de novembro. Até vamos pôr um mês aí. De 2 de janeiro a 23 de novembro você não pensa em se doar. Verdade. Você só pensa nos últimos momentos do ano. É uma curiosidade isso. Eu não sou psicólogo, eu não sei por que é assim, mas essa é a realidade. A gente só pensa em ajudar no fim do ano. Bela provocação. Esse que vos fala é um desses que só pensa no final do ano. E é realmente isso, uma questão de percepção, né? Porque a gente acha que está ajudando um monte e tá num mês só. Nos outros 11 a gente simplesmente segue a nossa vida e não gera essa necessidade. Que interessante. Interessante e triste, na verdade, né? Precisa mudar, galera. Quem está nos ouvindo aí, precisamos pensar diferente. Eu já estou refletindo aqui, porque realmente é algo que mexe bastante. Ô, Edu, a gente foi para lá, voltou para cá, rodou o tempo. Então, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Mas... você falou que porque a gente gosta de trazer muito aqui também dentro do protagonismo, que seja qual for a sua jornada, seja empresário, voluntário, na sua carreira, no esporte, não é linear. Não é assim, eu começo subindo. Não, você vai, você sobe, você desce, você tem dificuldades grandes no processo, né? Ele não é uma retinha. Eu gosto de dizer que carreira não é de elevador, você vai de escada, e qualquer projeto não é de elevador, você vai de escada, a escada é longa. E você citou no começo aqui que, quando você vislumbrou esse projeto, que achou que ia ser fácil, foi difícil, foi talvez fácil ou talvez mais difícil. Para quem, de repente, está querendo iniciar um projeto semelhante, o que seriam assim, olha, não desiste com isso, pensa nisso... dicas, 2, 3, 4 dicas para quem quer começar um projeto voluntariado como o Pernas de Aluguel. O primeiro é acreditar. Se você acredita Bingo. Que aquilo vai ser legal para você e não é para ganhar like, para comer, né? Acreditar. Se você acreditar, eu acho que é o primeiro, porque quando eu comecei a procurar os triciclos, não fazia ideia quem fabricava triciclo, onde tinha. E eu ia nos lugares que vendiam cadeiras de rodas, e eu sei o quanto perigoso é correr com uma cadeira de roda. Por isso que o pilar de segurança do pé, a gente não corre com cadeiras de roda. E aí as empresas que vendiam cadeira de roda não faziam ideia. A única que quis me vender um triciclo na época de $10 mil de fibra de carbono, que não sei o quê. Eu não tenho $10 mil para pagar um negócio desse. Né? Então, foram 8 meses, mais ou menos, de inatividade
mas sem desistir da ideia. Até que um dia eu cruzei com uma pessoa num triciclo, perguntei onde que era e acabei conhecendo quem fabricasse. Então, é não desistir, é acreditar e querer fazer o bem, né? Porque, mas não o bem próprio aí é outra coisa. Isso não é doação, isso não é. Justo. A gente está falando aqui, o assunto é doação. Não estou falando de sucesso de carreira. Sim, não. Doar o. Né? De você ser bem sucedido. Todo mundo quer ser rico e não tem nenhum mal nisso. Eu achava que quando eu fizesse 50 anos, eu ia entrar na concessionária de uma BMW de chinelo havaiana e ia comprar uma BMW à vista. Quando eu fiz 50 anos, eu tinha Havaiana. Mas eu não comprei a BMW, mas eu conquistei a Havaiana numa boa. E não fiquei triste por isso. Ótimo. E tá com esse sorrisão, é isso que vale. É isso que vale. Mas então assim, acredita que sai. Fácil não vai ser. Acredita e persista, né? Porque a hora que você tá na informalidade, as dificuldades são umas. Na hora que você formaliza, que é o caso do Pernas de Aluguel, outras dificuldades surgem, porque as leis, normas, regras, eu ainda dou muita cabeçada com isso, reconheço que estamos aprendendo, mas a gente está fazendo o Pernas hoje dentro da legalidade e do conceito, sem perder a essência. Genial. É isso que a gente quer praticar aí. Muito, muito bom. Deixa eu ir para a nossa última pergunta, porque o tempo urge aqui. Eu falei que hoje podia ligar o alerta aí de inspiração pura e não foi diferente. A gente sempre termina, Edu, com uma pergunta para conectar com o nosso Mote Esporte Clube, que é um momento esportivo. Talvez até você já tenha respondido, mas seja você praticando, seja do seu time do coração, seja em outro esporte que não seja futebol, um momento que quando você lembra, putz, dá aquela sensação boa, aquele arrepio, assim. O que é um momento do Edu esportivo? Pergunta... Bom, depois você consegue editar isso, né? Cortar. Deixa eu... O que é um momento? Tem muito. Pra quem já fez tanta corrida com tanta gente especial, é difícil. Não é do Pernas, mesmo que não é do Pernas, mas está ligado à corrida. Tem problema. E foi isso que quando eu fui correr para homenagear meu pai, que tinha falecido, eu fui correr na Disney. Disney é um negócio para mim incrível. Né? O conceito Disney não é o parque em si, é o conceito Disney, que eu sou apaixonado. Na corrida eu tinha feito no sábado a meia maratona e no final da maratona, já faltando 1 quilômetro para completar os 63 quilômetros em 2 dias, né? Tinha uma mulher segurando um cartaz falando assim: você sabe qual é o motivo que você está aqui? E eu sabia, porque era meu pai. Difícil. E aquilo foi cruzar a linha de chegada ali. Foi espetacular, cara. Imagino. Foi espetacular. E ali eu aprendi o significado de cruzar a linha de chegada. Seja ela qual for o seu objetivo, cada um tem que saber o porquê tá ali cruzando. Se é para ajudar alguém, para ajudar a si próprio, no meu caso, homenagear alguém. Então, para mim, é esse momento. Caramba, que lindo, cara. Parabéns. Obrigado por dividir com a gente aqui. Eu nunca... Difícil, hein? Olha aí, foi bem. É o melhor momento esportivo que já teve até aqui, disparado. Obrigado mesmo por dividir, tá? Obrigado. Fico muito feliz. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. E agora, conta para quem quiser
Já falamos do pernasdealuguel.org, quiser se cadastrar. Patrocínios de empresas, é nesse site também que encontra para ajudar vocês. Como é que faz? Vamos fazer um pouquinho de merchan que também precisamos. Merchan precisa, porque aquilo que a gente falou antes, né, que as pessoas acham que empresas sem fins lucrativos não precisam de dinheiro. Isso é uma grande bobagem, precisa, porque nada Tudo é de precisa, graça, tudo precisa. Então a gente não temos apoio de nenhuma empresa, gostaria muito. Estamos querendo fazer uma festa de 10 anos e estamos atrás de apoiadores para essa festa de 10 anos. E também temos, quem quiser entrar em contato, seja como empresa, seja como pessoa física, qualquer contato do Pernas de Aluguel chega em mim. Perfeito. Não tem, passa tudo por mim. E então entrar no site pernasdealuguel.org, lá vai ter entrar em contato, tem Instagram, tem Facebook, tudo Perfeito. Isso é Pernas de Aluguel, né? @Pernas de Aluguel. E quem quer ser voluntário e quiser ajudar com dinheiro, a gente tem um programa de VIP, legal. Que é Voluntário Incrível do Pernas. Esse é o VIP. Adorei. O VIP é um voluntário que tem uma associação que ele paga uma anuidade ou uma mensalidade. E isso ajuda, e a gente tem uma meta aí de chegar em 250, estamos bem longe disso, estamos com 70, mas quando chegar em 250 nós vamos sortear ou um Garmin, ou um iPhone, a gente vai fazer um prêmio bacana aí de sorteio, mas quem puder ajudar, isso... Bom, são 71 agora, eu já vou logo mais ser VIP no Pernas. Você é como é que é o VIP? Voluntário Incrível do Pernas. Você é um voluntário incrível do Pernas. E galera que está nos ouvindo aí, bota lá, cadastra, entra, que é realmente uma instituição, um projeto incrível. A gente conheceu aqui um pouco mais e que tem aí um propósito muito, muito forte. Não só participe como VIP, mas participe das corridas quando acontecerem. E vamos apoiar também. Graças a Deus, temos aqui alguns empresários que nos assistem. Apoiem, porque é um projeto que vale muito a pena mesmo. Edu, muito, muito obrigado pela presença. Fiquei muito honrado mesmo de tê-lo aqui conosco. E parabéns, cara. Já te falei no começo, mas vou reforçar aqui. Parabéns pelo teu projeto, pela iniciativa. Parabéns a todos os voluntários aí, os VIPs e os não VIPs do Perna. E conta com a casa aqui quando precisar. A gente está aqui disponível para te ajudar, tá bom? Tá ótimo, obrigado pelo convite. Foi muito prazerzaço estar aqui. Que bom, cara, valeu. E quem quiser acompanhar esse episódio, pega já puta, sempre esqueço o nome, a Pipinha ali, manda pra galera, divulga esse episódio, porque é uma inspiração pura. E lembrando que o Protagonismo Esporte Clube tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no LinkedIn. Onde você quiser, a gente bota cortes nas nossas redes sociais. E nossos episódios já são 65, mais na verdade, então quase 70 e pouco já. Então entra lá, depende do seu momento, do que você quiser estar se inspirando. Eu tenho certeza que você vai encontrar um episódio que vai te ajudar muito, te dar muita informação, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo episódio. Valeu!